Bom, eu sou a Camila Novaes, eu tenho 44 anos, filha do Germano, filha da Diva. Nasci aqui no Brasil, sempre me vi como uma mulher negra, acho que é importante falar isso, porque eu sempre tive muito orgulho e sempre me vi dessa forma. Muito questionadora, fui uma pessoa sempre muito questionadora com tudo. Me lembro de uma vez estar conversando com um professor na sala, que ele pediu para a gente decorar as respostas da prova de história, e eu fui questionar por que tem que decorar. Ele falou, decora e é isso. E eu falei, mas eu não acho isso certo. E eu sempre fui essa pessoa, assim, muito séria, muito responsável. Hoje eu até olho para isso e falo, menos, não precisa. Sou formada em Relações Públicas pela Unesp de Bauru e tenho 23 anos de carreira. Sempre atuei na área de marketing, sempre trabalhando no mercado corporativo, e quando eu faço uma fotografia dessa minha trajetória, os 10 primeiros anos foram muito voltados para a construção de marca, eventos, patrocínios, imprensa, publicidade e propaganda. E os últimos 10 anos também em marketing, mas com esse olhar mais para o cliente. Então hoje o meu trabalho na Visa está muito voltado para construir estratégias de marketing para emissores. E além das minhas atribuições de marketing, eu também tenho uma função na Visa, eu sou líder da área de diversidade e inclusão aqui para o Brasil. É interessante falar sobre diversidade e inclusão, porque a minha história em diversidade e inclusão começou antes de entrar na Visa. Em 2015, eu comecei a participar de um grupo chamado Rede de Profissionais Negros. O primeiro ano muito participando dos encontros, happy hours, e a missão da rede sempre foi conectar os negros com o mercado corporativo. Um ano depois, eu fui convidada para fazer parte do grupo, do conselho, e dentro da rede trabalhávamos basicamente 3 frentes. Os happy hours, para que a gente se conheça, se conecte, as mentorias, que é algo que eu gosto pra caramba, e também alguns treinamentos, workshops em grandes empresas. Passado 2 anos trabalhando na rede de profissionais negros, eu fui para o Publicitários Negros, que tem uma missão muito semelhante com a rede, mas com recorte para a nossa área de marketing, comunicação, propaganda e publicidade, atuando muito fortemente nos happy hours e nas mentorias. E eu me lembro muito do dia que o meu atual gestor me desafiou dentro da Vise, todo esse trabalho que você já faz lá fora, por que não aqui dentro? E a Visa tem toda uma estrutura de diversidade e inclusão global. Eu me conectei com a região, fui super bem recebida, e tudo que eu aprendi na rede, nos publicitários negros, muito do que eu vivenciei nos relacionamentos com as empresas, no trabalho de inclusão e diversidade, foi o que me apoiou como base para que eu, junto com os meus colegas, hoje nós somos 28 pessoas dentro do Comitê de Inclusão e Diversidade, para que a gente construísse essa jornada dentro da Visa. E aí, trazendo dados da McKinsey, as empresas mais diversas lucram mais, são dados do último estudo da McKinsey em 2019. E muito do que eu aprendi na rede, nos publicitários negros, que qualquer projeto de inclusão e diversidade precisa ser endossado pelo presidente. Então foi esse caminho que a gente fez. Então tinha todo o suporte, todo o apoio da região, e eu me lembro do dia que eu entrei na sala do presidente da Visa e apresentei a proposta e foi super bem aceito. Começou o nosso trabalho em inclusão e diversidade, e que eu digo, ele está muito, muito, muito conectado com o nosso trabalho em marketing, e a estratégia que a gente trabalhou dentro da Visa, ela foi muito pautada, a analogia que eu gosto de fazer é da construção de uma casa. Então você olha o terreno, você arena esse terreno, você finca os ferros e você começa a subir. Então, a primeira atividade que a gente fez em diversidade foi uma pesquisa. Então, ok, qual que é a percepção de diversidade e inclusão dos colaboradores? Porque a estratégia de diversidade e inclusão é importante que a gente olhe sempre de dentro para fora. Então, muito do nosso trabalho foi nesse sentido. Como é que é a nossa percepção, como estamos com a questão da diversidade e inclusão, o que os colaboradores pensam sobre isso, para daí começar as iniciativas e você começar a fazer um trabalho para
para fora. E essa é a estratégia que a gente vem atuando até então. Fico muito contente em dizer que hoje nós já construímos uma laje. Continuamos fazendo todo o trabalho de conscientização, mas a gente também tem iniciativas internas, além das iniciativas internas, a gente tem iniciativas externas em inclusão e diversidade. A área de marketing, a área de diversidade, como todas as áreas de uma companhia, elas estão muito conectadas, né? A gente pensa em inovação e não tem nada mais inovador do que pensar em ter pluralidade, em ter pessoas diversas trabalhando dentro da empresa. O que eu acho mais bacana e que eu falei no começo, né? Desde pequena eu sempre fui muito curiosa, e questionador, e isso é algo que para a gente que trabalha com marketing é super importante. Então você passa a ter um olhar completamente diferente para toda a construção que você faz. Nós vivenciamos dentro da área de marketing, eu pelo menos vivenciei essa mudança que vem acontecendo, a entrada do digital, e mesmo quando a gente pensa nas atividades e nas parcerias e nos projetos que a gente constrói hoje em marketing, a gente tem mesa de performance, a gente tem marketing digital, a gente continua tendo ação em ponto de venda, então as coisas mudaram bastante, né? E coisas novas vêm surgindo. E quando você pensa em inclusão e diversidade, é como é que você fala com o público certo, que é a nossa base, né? Quando a gente pensa em comunicação e propaganda, como que eu passo a mensagem certa, como é que eu falo com o meu público-alvo. E quando a gente olha para o Brasil, a gente é muito plural. Somos metade da população brasileira quando a gente fala de pessoas negras, somos mulheres, metade da população também é mulher. 24% da população são pessoas com deficiência, dessas 7% com deficiências graves que são visíveis. 10% da população brasileira se declara da comunidade LGBTQIAP+. Então a gente é muito plural. E como é que a gente abre esse espectro, olha para isso e trabalha comunicação, propaganda, marketing, tudo junto e misturado. Algumas mulheres que me inspiraram e mulheres que me inspiram. Começando pela minha família, minhas avós, tanto materna quanto paterna, toda a trajetória e toda a forma e toda a sabedoria são coisas que me conectam muito com a minha família. Minha mãe, minhas irmãs também, minhas tias, tem uma família muito grande por parte de mãe e por parte de pai, e eu sou muito feliz e muito grata por ter essa família grande aqui. Então você já fala muito de diversidade também. Recentemente eu ando muito impactada com a Bell Hooks, tenho lido muito Bell Hooks, e olhar a trajetória de mulheres negras também é muito... Você começa a se conectar muito com aquilo, com essa nossa vivência. E no domingo eu comecei um livro da Viola Davis, ainda estou bem no comecinho e estou assim, parece que eu parei tudo, né? Falei de Bell Hooks, comecei a olhar a Viola e essa forma como ela coloca a experiência pessoal dela, eu olho para isso com muita admiração. Falei de duas mulheres inspiradoras, famosas, conhecidas, mas eu tenho grandes amigas, que é a Núbia Modesto, a Camila Ramos, a Aline Félix, que são mulheres que eu admiro muito, a Milena Marques também, e são pessoas que estão comigo no cotidiano. A pauta de diversidade e inclusão, e falando aqui especificamente de mercado corporativo, nosso mercado de comunicação, propaganda, ele é uma jornada. E quando a gente olha para essa jornada, a gente vê empresas em diversos níveis. Empresas que já estão mais avançadas na pauta, empresas que ainda estão começando a fazer esse trabalho. É bacana também falar qual que é esse ponto de partida, né? Na verdade, existem dois pontos de partida, né? O primeiro ponto de partida para a diversidade é a fotografia da realidade brasileira. Então, a gente de fato vai entender que uma empresa, que uma agência, ela é diversa de verdade quando a gente tiver uma fotografia da realidade brasileira dentro das corporações. E quando a gente fala de realidade brasileira, a gente fala de dados estatísticos de IBGE, mulheres, homens, pessoas negras, comunidade LGBTQIAP+, pessoas com deficiências visíveis, invisíveis. É importante também olhar aspectos de classe social.
tem diversos aspectos que são importantes a gente olhar, e é o que a gente chama, né, de interseccionalidade. E falar que uma empresa é 100% e que ela está de fato, que ela tem esse trabalho de inclusão e diversidade lá no final, né, digamos 100%, é quando a gente de fato tiver a fotografia da realidade brasileira dentro das empresas. E aí cada empresa está num momento, cada empresa está num caminho, e eu gosto muito de falar, né, e a gente fala muito isso na Visa, né, é uma jornada. E o outro aspecto importante de falar é sobre o fato de que a gente não parte de que todas as pessoas partem de lugares e trajetórias diferentes. E dependendo do lugar que você parte, você vai ter mais ou menos obstáculos para chegar em determinados lugares. E estou falando aqui de oportunidades, não estou falando necessariamente de uma carreira ou de um crescimento, digamos assim, em pirâmide, e aí você está no topo. Não é sobre isso, é sobre você ter oportunidades de forma igualitária para todos e todas. Tem uma pesquisa muito interessante da Box 1824 junto com a Indique Uma Preta, que mostra um gráfico em paleta de cores, para fazer essa brincadeira com o nosso trabalho em marketing e comunicação, que coloca um range de... Quando a gente olha para a população brasileira, 28% da população são mulheres, então a maioria é mulher. Na sequência, homens negros. Na sequência, mulheres brancas. Na sequência, homens negros, né? Falando especificamente de gênero, do espectro de gênero aqui. É importante a gente olhar também, quando a gente olha o percentual da população brasileira e a gente faz esse match com quem está dentro das empresas, quem está dentro das agências, é interessante, né? Então, enfim, a gente ainda tem muito trabalho quando fala da questão de gênero, de ter mais mulheres nas lideranças. Quando a gente fala de mulheres, ainda somos 24% da população em posições estratégicas, e quando a gente fala de mulheres negras, nem 6%. Quando a gente fala de gerência e direção para cima, menos ainda. Então, esses dados também apontam o quão a gente ainda tem uma grande jornada em inclusão e diversidade. Quando eu olho para a minha trajetória e todo o trabalho que a gente vem fazendo, e eu gosto muito de dizer sobre isso, né? Nunca é sobre é sempre sobre um coletivo. Algo que eu vejo que é muito importante, que pode ser muito transformador e é algo extremamente simples, é a mentoria. Então, na rede de profissionais negros, nos publicitários negros, hoje na Visa, eu já fiz mentoria, eu sou mentorada, e o quão todas essas trocas foram importantes para mim, e o quão essas trocas são importantes para todo mundo que já passou por processos de mentoria, para se olhar. Porque é alguém que, de alguma forma, traz um pedaço da sua vivência profissional dentro do mercado, e te dá dicas e te orienta para próximos passos. E faltou uma coisa, gente, aí, que eu cozinho, faço comida jamaicana. Tem que cavar isso aí.